E aí, como é que começa essa trajetória de pregador? Continuou firme na igreja, tal? 14 anos. Começou tudo aquilo, e aí os 2 meses, rapidamente, os 2 meses, eu fiquei uns dias na rua para concluir aqui, e aí esse mesmo amigo da vigília, o Abraão, amigaço, cara, ele cedeu a casa dele, que ele morava com a família dele, com a mãe, com a irmã, com o pai, conversou com eles, e ele cedeu o quarto dele. Eu dormia, às vezes, na cama dele, ele dormia no sofá, às vezes eu dormia no sofá e ele dormia na cama dele. Então, eu posso dizer isso, ele foi uma bênção de Deus, eu pude ver os cuidados de Deus. Final de ano eu já estava com eles e é costume nosso comprar uma roupa legal. Ele trabalhava num lava rápido e eu não conseguia arrumar emprego de jeito nenhum, e procurava de todo jeito. Eu me lembro que ele já tinha comprado a roupa dele de Natal, ele pegou, eu em um dia falou assim, vamos dar uma volta comigo no shopping? Eu falei, vamos, eu achei que ele ia comprar alguma coisa pra ele e tal. Cara, ele foi até a vitrine e depois eu vou mandar isso pra ele, pra agradecer ele. Ele fez eu escolher um tênis que eu nunca tive, um tênis da Nike, cara. Aquilo marcou e hoje eu posso agradecer porque ele deu a mão, sabe? Ele me ajudou muito. Então eu fiquei na casa dele. E aí começou a trajetória de ter oportunidade aqui, de se envolver ali. E aí quando, já com 5 meses de igreja, eu já estava pregando na congregação que eu era, Ministério Poder da Fé, Pastor Sebastião, pregando, tendo algumas oportunidades. E aí depois, com 8 meses, foi o teste mesmo que eu tive, que marcou o ministério de vez, que eu falei assim, bora vai, é isso. Chamado para pregar num primeiro congresso de jovens, Largo de São Mateus, Igreja Fé e Esperança. E aí quando eu recebo o convite, olha, a gente queria chamar você, e ainda eles falavam Natan, ainda na época, seu Natan, a gente viu você pregar na sua igreja e tal, a gente queria chamar você para pregar na nossa igreja. E eu tinha alguns traumas comigo em questão ao meu pai, mesmo na igreja, sabe? Principalmente época do Dia dos Pais. Na igreja, para mim, foi muito difícil. Quando tinha as apresentações, e eu sei que ninguém tem culpa de nada das nossas dores, mas eu sempre tive isso comigo, sabe? E aí eles me convidaram, olha, Largo de São Mateus, e nós queremos te trazer aqui, passou o tema, a ressurreição, certinho, combinamos. E aí chegou o dia do congresso. Tinha passado 9 anos que tinha acontecido aquilo com meu pai. E aí eu, na expectativa, montei uma mensagem de Calvário, hoje vai pegar fogo, os bancos vai voar, se prepara. Vamos lá, meu primeiro congresso, expectativa, chamei meus amigos. E aí, esse congresso foi um divisor de água, porque Deus marcou minha vida. Passou 9 anos. 9 anos, escutei isso, 9 anos que meu pai tinha morrido. E eu tô naquele congresso e quando eu chego na porta da igreja, o obreiro que tinha me convidado, o jovem que tinha me convidado, olha, nós convidamos e a gente sabe que a sua igreja é uma igreja pentecostal, só que nós aqui nós não acreditamos no Espírito Santo. Nós aqui não falamos em línguas estranhas. Gana. Bela hora pra falar. Poderia ter avisado antes, cara. E aí a gente tentava não montar uma mensagem que os bancos voam, pega fogo, né? E eu já fui preparado pra cantar um corinho de fogo, porque eu era da época que 8 meses de igreja, a gente canta corinho de fogo, que a gente é o que sabe fazer. Geração Marco Feliciano. Sim, a gravatinha borboleta e o suspensório. Lembra dessa? Claro. E aí ele chegou em mim e falou assim, olha, nós não acreditamos no Espírito Santo. Beleza. Aprendi a ter ética, respeitar aquele lugar que eu tava chegando e tal. E eu sempre fui muito bem ensinado em questão a respeitar. E, ok, sentei no púlpito. Sim, eu sempre chego e eu fico assim, oh Deus, eu preciso do Senhor, fala comigo, ministra ao meu coração, ministra a eles, tem gente aqui precisando de uma resposta. Cara, e eu tô de cabeça baixa e ser novo ainda de igreja, não sei entender muito. Eu me lembro, tá pegando bem aqui, tá dando um zoom aqui, tinha um sino no púlpito, um sino do tamanho deste copo. E a minha curiosidade, imensa. Perguntei pro obreiro que tava do meu lado. Ô vaso. E lá eles não tem essa comunicação de vaso. E a gente que é pentecostal tem. Ô vaso. Ô labareda. Fala pra mim, vaso.
Pra que serve? As alcunhas pentecostais são maravilhosas. Consagrado. Ô profeta, pra que serve aquele sino ali? Aquele sino? Se alguém fizer barulho no meio da igreja, o pastor toca para o barulho na hora. Se alguém der glória, ou gritar, falar, e a gente não aceita. Era cara fechadona. E eu falei assim, meu Deus, eu acho que chamaram a pessoa errada aqui, né? Porque eu gosto do 220, eu pedi pra ser a boca, então... E aí tá todo mundo falando que pode isso, que não pode aquilo. E eu de cabeça abaixo falei assim, Onde eu vim parar? aonde eu vim parar? Como que vai ser agora? Tá todo mundo falando que, você pode fazer isso, não pode aquilo. E eu perguntei, cadê o pastor da igreja? Era uma igreja bem ampla, sabe? Ele falou, o pastor tá na sala dele, ele já tá vindo, e aí você vai conhecer ele. Aí eu só lembro que eu baixei a cabeça, ele me cutucou e falou assim, olha lá o pastor lá. Quando eu levantei a cabeça, cara, o mesmo cara que tinha tirado a vida do meu pai lá atrás, era o mesmo pastor daquela igreja. Tá brincando. E como é que prega? E o problema já nem tava mais se eles eram pentecostal ou não, o problema já era outro agora. Deus. E eu me lembro bem que foi difícil, porque ele sentou do meu lado, justo. Eu fui decidir sentar do lado da cadeira do pastor, que me colocaram. Ele lembrou quem eu era. Eu não vou citar o nome aqui, apesar que Ele lembrou? eu falo isso em quase todo lugar que eu vou. O pastor Tiago, hoje tornou um amigo, cara. Mas o pastor Tiago, ele lá atrás tinha tirado a vida do meu pai. E aí ele sentou do meu lado. E aí, como tá a vida? Começou a perguntar. Falei, Maravilhoso, meu amigo. Perfeito. minha vida? Melhor que isso. Minha vida... Pensa. A minha revolta não era com ele, de verdade mesmo. De verdade, não era com ele. A minha revolta era com Deus. E até então eu não tinha provado esse nível de água de intimidade com Deus, cara. Como é que Deus permite um cara... Ele tirou a vida do meu pai. Como é que Deus permite? Na verdade, eu ia pregar na igreja dele. Ele era agora um pastor de um rebanho grande. E eu tava sentado ali e ele falou assim, como tá a vida? Eu tô bem. E eu não perguntei da dele. Comecei a ficar uma revolta. Ele falou, você tem 55 pra pregar. E eu me lembro bem que foram 55 minutos. A vontade de mudar a mensagem. De falar sobre Abel e Caim. Assassino. Mas o Deus que me visitou dentro do quarto e me deu aquela mensagem, disse, não muda a mensagem. E aí é duro demais. Quando você começa a ministrar algo e Deus começa a tratar com você na hora que você está falando, sabe? É muito fácil falar de amor. Muito fácil falar de perdão. E aí, você está disposto a perdoar mesmo? E eu aprendi algo que nós perdoamos não porque as pessoas merecem, mas é porque nós merecemos viver em paz, cara. E aí, dentro do meu sentimento de verdade, esse cara tirou a vida do meu pai. E aí passa um filme. Por 55 minutos, 50 minutos, 45 minutos, 1 hora, falando, pregando. Foram trazendo a memória de todos os dias do pai, dia dos pais na escola, todas as apresentações que eu não tive ele presente, todas as vezes que eu abraçava um tio com sentimento de querer estar abraçando um pai. Então isso foi muito difícil. Pensa como foi difícil. Então Deus foi trazendo tudo à memória. Mas no mesmo momento em que eu estava sendo ferido de um lado, eu pude sentir um cuidado de Deus. Quando ele disse, hoje eu te curo em cima deste altar. Hoje eu te restauro em cima deste altar. Eu falo que a minha maior restauração não foi quando eu levantei a mão e aceitei a Jesus. A minha maior restauração foi quando eu preguei naquela noite pro cara que tirou a vida do meu pai. Eu entendi o que era amar a Deus. Amar a Deus vai além das nossas limitações. Amar a Deus vai além das nossas entregas. Ele chega diante de Abraão e fala assim, eu quero seu filho. O Abraão esperto falou assim, tó Ismael. Aí Deus disse, Ismael não. Eu sei quem se ama de verdade. É Isaac. E Isaac é sorriso, é o filho da promessa. Todas as vezes que Deus for fazer algo na nossa vida e nos marcar para trazer um tempo de restauração, Ele vai tirar o nosso sorriso. Vai fazer a gente chorar. E toda lágrima que Deus permite a gente derramar é para que venha uma restauração. Porque ao cheiro das águas brotará um renovo. E aí, cara, pregando a ele,
fico até emocionado porque faz lembrar. E ao mesmo tempo em que eu pregava pro público que me escutava, Deus falava ao meu coração. E acabou. Tranquila a mensagem. Não pegou fogo. Os bancos não voou. Tá bom, vai. Ó o microfone. É teu. Uma senhora no último banco se levanta e solta uma rajada de línguas estranha. Falei pra ele, Thiago, não fui eu. Não foi eu. E eu me lembro bem. Eu tinha me empenhado pra aquele culto, cara. A gente não merece nada. Mas eu queria que ficasse marcado porque era meu primeiro congresso. E quando ele chamou os obreiros pra parar a tiazinha, Deus batizou 24 jovens com o Espírito Santo. E aí ele começou a fazer os bancos voar. Falando sério. A igreja começou a ser cheia da glória. E aí já não tinha 24 obreiros pra parar os 24 jovens. Jesus batizou 68 irmãs naquela noite. Pensa no fogo que caiu. A glória de Deus desceu naquele lugar. E ele olhando pra mim, eu olhando pra ele. Ele só olha pra mim. Ele não pede perdão, não fala nada. Ele só fala, olha o que você fez com a minha igreja. Eu peguei aquela oportunidade, abracei ele e disse, Thiago, sei o que você fez comigo lá atrás. E ele me respondeu, eu também sei o que eu fiz com você. Eu tive que liberar pra ele. Eu era a boca de Deus e eu tava ali pra liberar algo. E eu disse pra ele, fica em paz. Eu não te odeio. Eu te amo. Conta comigo. Quando eu falei isso, Jesus batizou o pastor Thiago com o Espírito Santo. E o melhor de tudo, os testemunhos que ficam depois daquela noite. E o que marca mesmo foi eu ter voltado depois, olhado na porta da igreja, até o nome da igreja mudou. Agora se chama Igreja Pentecostal do Espírito Santo de Deus. Então quando Deus chama, Ele marca, Ele decide fazer algo novo. Depois daquele dia, assim, eu posso dizer que teve meus altos e baixos, teve os momentos, assim, de fraquezas, mas marcou de uma maneira, e tem aquelas pessoas que depois do culto chamam assim, se fosse eu, tinha dado um jeito pra matar ele ou fazer alguma coisa, mas não dava mais. Se ele me encontrou comigo, ele se encontrou com o Thiago também. Eu acredito que se Deus mudou a minha vida, né? Marcou a minha vida naquela noite, também marcou a vida dele também. A cura acho que aconteceu pros dois lados. Sim. Tanto pra você, pela liberação do perdão que você precisava, quanto pra ele. Você lembra dos relatos das professoras, das minhas tias, que elas diziam, quando eu crescesse, queria ser bandido, queria matar, queria se vingar, mas pela noite Deus provou que as minhas palavras foram jogadas ao vento e fez tudo diferente. Doideira, né? Pensar a volta que deu. As pessoas falam muito, né? As voltas que o mundo dá, não. As voltas que Deus faz a gente dá, né? Sim. Porque talvez se você tivesse encontrado ele em outra situação, descrente, no mundo do crime... Eu posso falar? A parada era outra. a história dele teria terminado ali, né? Sim. Deus sabe como fazer os encontros, né? Foi o resgate e aí... seu, dele. Pegando o gancho naquilo que você falou da história de Jacó. Jacó teve que passar, ser enganado, rodar tudo aquilo, Deus mudar o nome dele para ele voltar a encontrar com Esaú. Se tivesse sido antes, Esaú tinha passado a faca em Jacó, a promessa para a casa de Abraão teria sido terminada. Cara, e eu falo a verdade, todo mundo às vezes eu acho que merece um Esaúzinho nos esperando lá na frente pra ter uma transformação, cara. A verdade é essa.